Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal maravilhoso, Alan Furini, que é um canal especializado no seu desenvolvimento, principalmente em áreas como cubo mágico. E olha que interessante, na aula de hoje nós vamos estar ensinando você a fazer uma cruz perfeita no branco com muita facilidade, sem precisar ficar pensando muito. Até porque a cruz branca a gente faz de forma meio intuitiva, mas muitas pessoas demoram para entender como montar a cruz de uma forma intuitiva. Por isso hoje eu vou ensinar macetes incríveis que vão fazer você sempre conseguir fazer uma cruz muito rápido. Sempre. E isso vai ser muito legal de você aprender. Dessa forma, você vai usar menos a sua intuição e você vai usar mais a fórmula que eu vou ensinar para vocês aqui, que é uma fórmula exclusiva que eu uso. Eu também aplico muito elas em campeonato. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal para você estar recebendo sempre vídeos. Clica aí no curtir, tá? Se você está gostando desse vídeo e vamos lá para a aula. Olha que interessante, meus queridos. Quando você pega um cubo mágico todo embaralhado, se você é um iniciante, você geralmente deve estar montando, né, com o branco para cima, certo? Eu também ensino o cubo mágico para pessoas que não sabem nada, né, de forma iniciante, com o branco para cima. Se você não sabe montar cubo, antes de assistir esse vídeo, assiste aqui, ó. Eu tenho não só um curso completo de como montar cubo para iniciante, como também tenho, agora nesse link aqui, ó, cubo mágico montado através de histórias. E é uma aula muito legal, incrível, cheia de coisas interessantes para fazer. Então, a primeira coisa que vocês vão lembrar é o seguinte, ó. Peça branca de centro, nós vamos montar ela agora para baixo, tá? Esse amarelo vai ficar para cima porque é a forma como nós vamos deixar o cubo até o final da resolução. Perfeito? Depois que você dominar, você vai conseguir fazer isso em qualquer cor. Vamos a essas agora como questão de exemplo, como se o branco fosse a sua cor principal, que você fosse fazer a cruz inicial no branco, nós vamos deixar ele para baixo, certo? A partir de agora, vocês vão observar o seguinte. Olha só, vou criar um cubo mágico aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Um jogo da velha, certo? Quando você olha seu cubo mágico, qualquer peça branca que tiver nessa posição ou nessa posição aqui, são peças que estão em posições muito boas. Então, nós vamos priorizar essas duas opções. Mas, caso tenha, vou até colocar aqui que são peças boas, ó. Vamos colocar um sinal de bom aqui, ó. Caso tenha qualquer peça branca aqui ou aqui, elas são peças ruins. São peças ruins. Ó, não são peças que nós vamos priorizar. Isso se aplica também, né, à parte de cima do cubo mágico, né? Qualquer peça branca que esteja em cima são peças boas também. Vou até colocar aqui no verde para vocês lembrarem disso, ó. Boas, boas, boas e boas. Então, você compreendendo, peças de cima são boas, peças na frente, nas laterais são boas, e o único grupo de peças ruins são essas duas. Você vai sempre conseguir fazer uma cruz muito bem feita. Agora eu vou começar a mostrar na prática para vocês como que isso funciona. Então, meus queridos, olha que legal que eu escrevi aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. 7 movimentos para você fazer uma cruz é considerado uma cruz perfeita. Ou seja, você mandou muito bem, você gastou 7 movimentos, ótimo. 8 movimentos é uma cruz boa, é uma cruz aceitável. 9 está ali no limite, ó, no limite, limite. Qualquer coisa acima de 9 é uma cruz muito lixo, tá? O ideal é sempre buscarmos o número 7, no máximo ali o número 8, tá bom? É muito possível fazer cruz no cubo mágico com movimentos inferiores a 7. Aí é supremo, né? Bem melhor, mas se você está conseguindo fazer com 7, tá ótimo, já está perfeito, tá? Então, eu vou embaralhar aqui o cubo mágico, e aí a gente vai contar quantos movimentos a gente vai estar usando para fazer a cruz, tá? Ó, embaralhando de forma aleatória, vamos fazer várias sequências aqui para vocês verem se o método funciona, tá? Lembrando, o objetivo do método é ver onde estão as peças boas, priorizá-las. Qualquer peça ruim, a gente vai deixá-la para segundo plano, que nós vamos usar o movimento das boas para arrumar as peças ruins. Nós só vamos mexer aqui em cima, não vamos mexer a camada de baixo. No final, a gente alinha essas duas assim ao mesmo tempo, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que você faz caso uma alinhe e a outra não alinhe, tá bom?
Então vamos lá. Quando a gente olha uma cruz para fazer, quando a gente está no campeonato, a gente tem 15 segundos, né? Que a gente pega o cubo, olha, depois coloca de novo, aciona o timer para começar. Nesses 15 segundos, você vai observar o seguinte: qual é a cor mais vantajosa para você começar? Como a gente está treinando no branco, eu vou mostrar para vocês que mesmo se a cor não estiver muito boa, né, dá para fazer uma cruz até que legal, em 7 movimentos. Mas às vezes você vai pegar umas cores, né, ó, que já tem bastante peça conectada, né, e isso facilita bastante você estar montando uma cruz mais rápido. Se você sabe montar em todas as cores, melhor ainda para você, tá? Mas como você está aprendendo aqui comigo, eu vou considerar que você pode ser um iniciante ou alguém que já tem bastante prática. Então, eu vou fazer uma aula que tanto um iniciante como alguém que tem bastante prática como vai conseguir entender. Se você é um iniciante e você aprendeu a montar com o branco para cima, já está na hora de você dar o próximo passo. Nós vamos montar a cruz sempre com o branco para baixo. Por quê? A partir de agora, nós não vamos mais ter nenhum momento da nossa solve, né, da nossa resolução do cubo, esse girar. Nós vamos montar já com o branco para baixo e terminar já com o amarelo para cima. O que seria considerando que o branco é a sua cor inicial que você escolheu. Então, seguindo as regras de cores boas e lugares bons e lugares ruins, vamos pensar aqui, ó. Esses lugares onde essas peças estão aqui são peças que estão em lugares bons, né? E essa cruz está relativamente já bem fácil, porque ela está até conectada. Nem sempre vai estar conectado assim. Então, vamos contar quantos movimentos nós vamos demorar para fazer. O que nós vamos priorizar? Você nunca vai priorizar um movimento em peças ruins. Sempre priorize movimento nas peças boas para que as peças boas deixem as peças ruins boas. Então vamos lá, ó. Vamos começar por esse, ó. Tá no lugar bom, eu desço ele. 1. Olha aqui, já está no lugar bom, certo? Só que se eu descer esse primeiro do que esse daqui fica ruim. Então aí que está a questão. Na hora que as pessoas montam o cubo mágico, elas vão montando de qualquer jeito e elas não observam que muitas das vezes, quando você mexe numa peça, você pode deixar uma peça que já está boa numa posição ruim. E o nosso objetivo é mexer as boas para que as ruins fiquem em posições boas, certo? Então vamos seguir a lógica. Olha só, se eu mexesse essa ia ficar numa posição ruim, certo? Então eu não posso mexer essa agora. Lembrando que até agora eu só fiz um movimento no cubo mágico. Se eu mexer essa vai ficar numa posição ruim. Então, eu não posso movimentar essa agora. Mas eu posso movimentar essa. Então, ó, 2 movimentos, 3 movimentos, 4 movimentos, certo? Olha o que aconteceria. Eu estou voltando aqui, toda essa explicação para vocês. Olha como essa solve, que poderia ser resolvida com 4 movimentos, poderia ficar muito pior se eu não soubesse aplicar uma sequência certa para ela. Vamos supor que eu visse esse azul aqui e já quisesse começar, né, afoito. Então, eu ia encaixar esse, certo? Aí, depois, eu poderia tentar encaixar esse aqui, né? Ou esse, enfim. Foi 1, 2, 3. Aí, ia ficar nesse daqui, que eu ia ter que fazer aqui, ó. Tirar esse 4, 5, 6. Então, só por um detalhe de 4 movimentos, nós somos para 6 movimentos. Vocês conseguiram compreender que uma cruz estava fácil, mas se fosse uma cruz complexa e você não soubesse essa questão de prioridades, você poderia aumentar muito o número de movimentos e até ficar superior a 9. Mas o legal dessa técnica é que você vai perceber que ela é muito boa para garantir que você faça cruzes bem rápidas, tá? Beleza, vamos embaralhar bem aleatório aqui. Ótimo. Vamos dar uma olhada como é que está essa cruz. Ó, 2 peças boas, 2 peças ruins. A gente resolve as boas primeiro, deixando as ruins boas, né? Olha só. Esse aqui é o laranja, ele tem que estar aqui embaixo, certo? Quando esse azul descer, o azul vai ficar aqui. Então é interessante eu aproveitar na descida do laranja, jogar o verde para esse lado. E aí quando eu desço o verde, já vai ficar oposto, né, do azul. Então olha só que interessante. Vamos contar aqui a quantidade de movimentos, né? Ó, no meio do caminho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimentos. E olha só, uma cruz melhor do que perfeita, né? Meus queridos, as cruzes não vão cair sempre do mesmo jeito. É interessante você conseguir entender a lógica e ir brincando, treinando, tá? Vamos pensar nessa daqui, ó. Terminei essa, vamos ver, ó. Boa, boa, ruim, ruim. 2 boas, 2 ruins. O
que é o que normalmente vai acontecer. Se você vê que uma cor está tudo ruim, vê a oposta. Em vez de você fazer no branco, né, vê se o amarelo está melhor, né? Por exemplo, aqui está meio a meio, duas boas, duas ruins. É até ok de fazer, porque as ruins vão arrumando as boas e vai dar bom, né? Então, olha só. Vou dar um exemplo para vocês. O azul desce aqui, aí eu posso jogar esse verde aqui, o laranja vai ficar numa posição até que legal. Acho que dá. Então, olha só, vou fazer aqui, ó. Desço o azul, um movimento. 2, trouxe essa para uma posição boa. 3, 4, 5, 6. Ah, professor, mas quando você girar aqui não vai ficar tudo conectado, né? Ó, 6. Eu olho assim que nada e faço esse movimento para finalizar, ó. 7. Aí se conectou esse, o de trás está conectado. Se esse não conectou, o de trás não está conectado. Então deu 7, né? 8, 9, 10. Passei. Passei. Essa foi uma cruz ruim? Sim e não. Eu vou explicar o porquê que para vocês, se aplicar esse método, não é uma cruz ruim se você tem que finalizar desse jeito, né? Porque quando você faz esse movimento aqui de finalização, joga para cima, gira 2 e desce, o que eu já estou observando nesse processo? Eu já estou observando aqui o meu F2L, que esse movimento não estraga essas quinas aqui. Então, eu já sei onde cada peça vai cair, né? Então, por exemplo, ó, eu joguei 2 aqui, ó, já tem um par potencial bem forte aqui, já tem outro par potencial bem forte aqui, giro 2, né? E giro 2. Aí, olha, eu já tô vendo tudo que está acontecendo ali já para eu continuar o cubo mágico, tá? Então, o legal é que como vai ficando uma cruz mais automatizada, você já consegue ter um look ahead melhor. Mas, enfim, não foi uma cruz boa. Vamos para mais exemplos. Ok, dei uma embaralhada boa aqui para mostrar para vocês. Então, olha só. Ó, tá numa peça boa, uma peça boa, uma peça boa, tá? Vamos descer de forma que a gente não estraga a sequência, né? Então, ó, vou descer o vermelho aqui. Ó, desço o vermelho, 1. Desço o verde, 2. Giro aqui, desço o azul, 3. Agora aqui eu vou ensinar um movimento para vocês, ó, que ele é bem legal de fazer quando a peça está no lugar certo, mais flipado, ó. 4, 5, 6, 7. E já está conectado. 7 movimentos, uma cruz perfeita. Vamos de novo, para mais cruz aqui para vocês. Ó. Deixa o branco para baixo. Boa, boa. Ruim. Boa. Beleza. Então vamos lá. Ó. Desço o azul. 1. 2. 3. Agora eu vou girar aqui, ó. Presta atenção. Foi 3, né? 4. Na verdade, eu poderia girar aqui até o contrário. Eu vou girar para o outro lado aqui, ó. 4, 5, 6, 7. 7 movimentos. Olha só, 7 movimentos, tá? Então, vamos reforçar os princípios da técnica, para vocês ficarem entendidos. Você não gira embaixo, você gira aqui. Porque girar aqui vai facilitar com que você tenha um controle visual melhor de todas as peças de meio, né? Que se elas estão aqui, elas conseguem descer em qualquer lado, né? Vou dar um exemplo. Imagina essa peça. Se eu quero descer essa peça aqui, eu desço. Se eu quero descer essa peça aqui, eu giro uma aqui e desço ela aqui. Se eu quero descer, ó, se eu descer ela aqui, ela já vem para cá. Se eu quero descer essa peça aqui, eu giro mais, deixo ela oposta aqui para trás e desço. Então, a lógica é o seguinte, se eu quero descer essa peça aqui, ela vai estar aqui na frente e ela desce aqui. Mas se eu quero descer do outro lado, ela vai parar do lado oposto dela, na diagonal, ó. Se você fizer um corte de ferro aqui, atravessando um cubo mágico, né? Pensa assim, um ferro quente. Atravessando essa peça, vai parar aqui, ó. Né? Ó, na diagonal. Ela para aqui, e aqui é o lugar certo dela descer. Então, de um lado ela desce por aqui, e do outro lado ela desce por de trás.
Então, se eu quero descer ela do outro lado, eu só tenho que girar 2 vezes. E aí eu desço ela por detrás, certo? Então, isso dá um controle muito legal. Se eu quero descer ela na frente ela sempre desce pelos lados, né? Então, por exemplo, aqui ela não está do lado, ela está na frente, então ela não consegue descer aqui. Se a peça você está vendo o branco na frente, ele só consegue descer pelo lado. Se você está vendo o branco pelo lado, ele só pode descer pela frente. Entenderam? Ou por trás, né? Vou dar um exemplo. Ó. Você está vendo o branco na frente aqui? Está bem na sua frente, né? Então ele não consegue descer aqui na frente. Ele só pode descer do lado. Mas se eu coloco o branco do lado, ele consegue descer na frente. Perfeito? Conseguiram entender? Muito bem. Então é por isso que eu sempre giro aqui em cima, em vez de girar aqui embaixo. Tem mais um motivo, professor? Tem, claro que tem mais um motivo. Porque girar embaixo é um figure tricks ruim. É bem mais fácil. Eu gosto de fazer muito movimento de extensão de dedo assim, ó. Então é bem mais prático você mexer indicador do que você mexer anelar, tá? Então assim, só uma dica que eu dou para vocês, é o meu método de montar. Tem vários outros métodos, tá? Mas assim, eu estou garantindo para vocês uma técnica que vai fazer vocês montarem com poucos movimentos. Aí agora é o seguinte, né? Às vezes, se você só pensa em oposto, pode ser que aconteça isso daqui quando você terminar a cruz, né? Pode ser que, né? Imagina assim, você terminou de levar as peças para baixo, você levou lá o vermelho, o laranja oposto, o verde, o azul oposto. Quando você terminou e não encaixou, o que você vai fazer? Você vai girar aqui, ó, vai girando e vai olhando uma dessas duas. Qualquer uma que encaixar, você para. Ó, e essa encaixou. Essa não encaixou. Se essa não encaixar, a única coisa que você vai fazer é jogar para cima, girar 2 e jogar para baixo. E eu faço isso aqui para jogar para cima, ó. Ó, olha aqui em câmera lenta, ó. Que troca essas duas de lugar. Jogo para cima, giro 2 e jogo para baixo de novo. Trocou essas duas. Então é bem prático, tá? Mesmo que gaste um pouquinho mais de movimento, é um movimento tão fluido que você vai gastar o quê? 1 segundo fazendo isso daqui, né? Então não vai atrapalhar tanto a sua solve. E o legal é o seguinte, caso você não tenha terminado com essas duas encaixadas, enquanto você estiver fazendo esse processo de mandar para cima, girar, para voltar para baixo, você tem que ver se já tem alguma quina em potencial para você fazer o F2L, né? Vou dar um exemplo. Ó, imagina o seguinte, que eu terminei a cruz e essas duas não estão conectadas. Então, enquanto eu estiver movimentando para cima, eu vou olhando as quinas brancas para eu já pensar no F2L. E eu vou estar lançando uma aula de F2L loguinho, tá? Vai estar entre as sequências de aulas que eu vou estar gravando para vocês. Então, olha só. Lancei para cima. Essa aqui é uma peça boa, né? Para o F2L, ó. Gira aqui e já jogo para baixo. Então, eu já sei que ela aqui, ó, já vem certinho nessa pecinha aqui já para fazer o par, né? Então, se você já sabe F2L, você já pode aproveitar esse momento de finalização da cruz já para fazer o F2L. Acho que para terminar a nossa aula, é interessante mostrar para vocês o seguinte. Se você quer garantir que a cruz sempre pare todas as peças conectadas, às vezes o que você vai ganhar de tempo deixando tudo conectado lá de cara, sem precisar fazer isso daqui, né? É aquela finalização, deixa eu segurar certo para mostrar para vocês, né? Aquela finalização que gira para cima, gira 2, às vezes você ganha tempo encaixando tudo, mas perde tempo pensando. Lembra que pensar também gasta tempo. E muitas vezes a pessoa é ruim no cubo mágico, né? Não tem um tempo tão bom, porque até tem movimentos, poucos movimentos, mas pensa muito. Então essa técnica vai fazer você não pensar tanto, né? Exemplo aqui, ó. Se eu desço o verde aqui, o laranja já para uma posição boa para descer. E eu desço o azul aqui, o vermelho já para uma posição boa para descer. Né? Então, olha só que interessante que eu já poderia fazer aqui. Mesmo que eles terminem opostos, vai terminar aqui, o vermelho oposto do laranja. Eu consigo resolver isso rápido, né? Com a sequência gira 2, gira 2, gira 2. Né? Então, vou dar um exemplo. Olha que legal. Já jogo o verde aqui, o verde já está conectado. Jogo essa peça aqui para baixo, jogo essa que é oposto ao verde e jogo essa aqui. Então, a regra está ok, porque eu desci opostos. Esse oposto desse está certo, esse oposto desse está certo, só que não encaixou. Mas você viu como foi rápido fazer essa cruz? Então, em vez de eu perder tempo pensando em terminar a cruz encaixando tudo, eu
penso só em deixar o posto. Se tá o posto, tá beleza. Porque se eu vi que essa encaixou, vou ter certeza que a de trás encaixou. E se eu sei que essa não encaixou, eu tenho certeza que a de trás não encaixou, porque eu levei opostas. Então, eu só finalizo fazendo isso daqui, ó. Jogo para cima, giro 2 e jogo para baixo. E enquanto eu estou fazendo isso, eu já estou observando aqui os meus próximos passos no cubo, que é fazer o F2L aqui, ó. Já tem um parzinho aqui, já tem um parzinho aqui. Então, ó, giro 2, giro 2, giro 2. E aí eu já poderia continuar, né, montando o F2L, porque eu já estou aproveitando esse passo para look ahead. Então, assim, é uma aula bem legal para estar mostrando para vocês. Eu vou mostrar agora aqui para vocês o seguinte. Se você quiser garantir que sempre vai deixar tudo encaixado, e se você estiver montando no branco, deixa eu mostrar a sequência de cores aqui para vocês. Então, assim, meus queridos, eu coloquei aqui para vocês a sequência de cores, se você vai pensando sempre assim, no sentido, né? Olhando sempre a peça que está na direita, né? Olhando como se fosse o sentido horário, vamos pensar assim, girando o cubo aqui, né? Os seus olhos girando no sentido horário aqui por fora, né? Desse jeito. Não o cubo, né? O cubo giraria sentido anti-horário, mas seus olhos girariam sentido horário. Então, olha só. Então, perceba o seguinte, se você desce o verde em qualquer lado, depois do verde é o laranja, ó. Depois do verde é o laranja. Então, você tem que descer o laranja aqui. Se você segue essas regras, ó, depois aqui tem que ser o azul. E aí o vermelho tem que ser oposto, né? Ó, se você segue essas regras, você sempre vai conseguir já terminar montando a cruz sem precisar fazer isso. Só que às vezes o tempo que você gasta pensando nisso não vale a pena. Porque seria mais rápido você só descer opostas e finalizar, né? Deixa eu fazer aqui sem travar. Finalizar assim, que já resolveria também. Então tem isso, tá? Mas aqui está a sequência para vocês aprender. Se vocês estiverem montando com o amarelo, fazendo a cruz amarela primeiro, aí essa sequência funciona ao contrário, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Com o amarelo para baixo, se você estivesse montando amarelo, do lado do laranja para o lado direito seria o verde, aí depois o vermelho, aí depois o azul, aí depois, né? Enfim, vocês conseguiram entender, porque vai estar montando de cabeça para baixo. Treinem todas as cores, ó. Tá o laranja aqui, eu já poderia mandar esse para cá. Esse aqui já tá bom também, né? Ó, já jogaria ele aqui. Esse aqui tá bom, joga ele aqui e termino. Ó, já terminei a cruz montada também no amarelo. Então, são várias possibilidades para vocês. Conseguiu fazer em 7 movimentos, significa que você aprendeu. Gente, foi um prazer estar com vocês nessa aula de cruz. É uma cruz bem avançada, tá? Tenho certeza que se você dominar isso aqui, você vai arrasar no cubo mágico. É isso aí. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera.